vamos dar início, né, ao seminário. E o tema que eu vou apresentar, ele sofreu uma mudança, né? Baseado nas outras etapas, que foram feitos alguns apontamentos. Então eu tive que fazer algumas mudanças, né? Até para que isso chegasse realmente no ponto ideal, porque antes o tema era sobre o uso de um framework para medir o ensino de teste exploratório de software, né? Então, o que mudou? O ensino ele continua sendo avaliado, só que agora já tem um modelo que é a gamificação. E a forma de medir, no caso, é através de heurísticas, né, de avaliação de estratégias ou jogos, né, que seguem os preceitos da gamificação. Então o tema ficou como uma heurística de usabilidade, né, na avaliação da gamificação no ensino de teste exploratório de software. O professor orientador, o professor Luiz, e o professor de disciplina, o professor Geraldo. Aqui tem um roteiro, né, para que vocês compreender melhor todo esse percurso, com a introdução, os objetivos, os trabalhos relacionados, o método proposto, o planejamento do experimento, como ele se deu, e o plano de execução. E depois a avaliação da proposta e as referências. Desse aqui vale ressaltar que os objetivos eles tiveram que ter umas alterações também devido a essa mudança no tema. Então, inicialmente, quando vamos fazer uma revisão literária, né, sobre o assunto, sobre estratégia de gamificação, já observamos que são adotadas várias estratégias. Muitas vezes não é nem um jogo, às vezes são atividades que são desempenhadas numa sala de aula, em disciplinas da área de computação ou de cursos correlatos, às vezes cursos técnicos também, né? E já tem uma certa preocupação em como garantir o ensino de teste de software. Até porque o conceito de teste de software ele é muito abordado, às vezes, como um tópico especial, né, dentro da disciplina de engenharia de software. Em alguns casos, em cursos técnicos, nem é abordado, né? E existe uma preocupação em que os alunos, né, da área de ciência da computação ou correlatos, eles saiam do meio acadêmico e cheguem até a indústria com um entendimento sobre a aplicação de teste de software. Então já existem algumas estratégias, que são bem poucas, mas de adotar a gamificação para o ensino de teste de software exploratório. É uma área dentro do teste de software. Das outras áreas, teste funcional, teste voltado para a parte de usabilidade também, e outros mais conhecidos, eles já têm pesquisas na área, já tem bastante trabalho publicado. Mas o de teste exploratório de software, ele tem poucas contribuições, tem poucas mesmo. Como é falado aqui, existe uma heterogeneidade, né? São vários conceitos de teste de software, então isso aí acaba tornando uma tarefa até complexa. Mesmo a gamificação vindo para contribuir, para ajudar no ensino, mas aplicar tem se tornado uma tarefa complexa. Então, a utilização da gamificação em teste exploratório, ela é uma área ainda que está carecendo de pesquisas, né? E até modelos de avaliação, porque até as pesquisas que existem, os modelos para avaliar se aquele ensino pode ser bem aplicado, se ele pode ser bem recebido pelos alunos e docentes, até as medidas avaliativas ainda são bem poucas também. Então, o objetivo geral da pesquisa é a aplicação de uma heurística de avaliação, né, que seja adotada no ensino de teste exploratório, né, que utiliza da gamificação. Aí vale ressaltar aquilo que eu comentei no início. Muitas vezes não é o jogo educacional digital, muitas vezes são atividades que fazem com que o aluno ele seja imerso, né, ele se sinta dentro de um jogo e realize algumas atividades, fases, etapas, para que ele possa chegar ali no objetivo final do aprendizado. Os objetivos específicos aqui no caso é compreender a área de teste exploratório de software com a metodologia de ensino adotado, analisar os desafios encontrados na aprendizagem de teste exploratório de software e propor ao final, né, um modelo de avaliação do ensino, que no caso é da gamificação do teste exploratório de software.
Então, alguns trabalhos relacionados, né, alguns são bem poucos, mas alguns trabalhos foram encontrados com tentativas, né, de muitas vezes aplicar a gamificação e avaliar ao mesmo tempo, né. Esse primeiro autor, ele implementou aqui no caso a automatização de testes exploratórios de softwares num jogo educacional digital, né, para que pudesse ajudar os alunos a detectar defeitos, certo? Mas aqui no caso dele, esse primeiro autor, ele não se preocupou muito com a avaliação do jogo. Aqui o que ele se preocupou foi com o grau de aceitação dos alunos. Já outros autores, né, se concentraram em apresentar o ensino de teste de software, né, através de atividades gamificadas, para envolver os alunos, facilitar o aprendizado. Nesse caso aqui, por exemplo, não era o jogo, então eles pegaram uma turma de uma disciplina de engenharia de software e lá eles criaram algumas atividades, né? Uma das atividades, por exemplo, que era caracterizado para o entendimento do teste exploratório de software era um jogo de um dado mesmo físico. Então, jogando aquele dado, um jogo digital, né, que o aluno jogava dados, ele poderia ter uma aprendizagem até reflexiva, né, sobre alguns conceitos de teste exploratório de software. Então, aqui nessa empreitada já foi pegando um dado momento, né, da disciplina para aplicar um jogo de dados, né, um jogo digital de dados. Já o Fulcine, ele aplica aqui a gamificação, né, para ajudar um teste exploratório de software, mas só que de interfaces gráficas de usuário, né. E aqui no caso ele adota um plugin de gamificação, né, que é instalado em uma ferramenta de teste de GUI. Então, onde é que aparece a gamificação nessa empreitada? Ele coloca que os testadores, né, os testadores humanos, no caso os alunos, os usuários, eles têm que competir entre si. Tem que competir e aí tem premiações, e dessas premiações eles podem acabar colaborando juntos, né, e colaborando entre eles, e assim eles terem um aprendizado, né, sobre teste exploratório de software. O Costa, ele apresentou, acho que a proposta mais interessante, né? Não era um jogo, eram atividades, mas essas atividades elas tinham um contexto, elas tinham um caráter lúdico, em que eram jogos de piratas, era ambientado como se fosse Piratas do Caribe, tinha premiações, né, para que o aluno pudesse entender que se ele aprender determinado conteúdo, teste exploratório de software, ele recebeu uma premiação, uma medalha. O teste, se não me engano, não foi uma turma completa, mas teve bons resultados. Tinha, por exemplo, várias etapas, várias fases dos jogos, e cada fase o aluno ele podia customizar o personagem, e ao mesmo tempo ele poderia levantar dúvidas, questionamentos. Tinha uma fase lá que era a solicitação de ajuda, em que ele poderia fazer alguns questionamentos, que o foco no caso do jogo era detectar defeitos, né? No começo do jogo, a primeira fase, existe uma fase chamada treinamento pirata. E essa fase do treinamento pirata, o aluno, no caso, se ele não sabia nada de teste de software e de teste exploratório, ele ia agregar todo esse conhecimento para que ele pudesse iniciar o jogo. E assim, tem algumas críticas ao jogo porque não prevê muito a colaboração entre eles. Existe a competição de um contra um, mas a colaboração era uma das críticas a esse modelo. Então esses 4 trabalhos aqui foram os mais próximos assim de adotar o ensino, né, de teste exploratório de software por meio da gamificação. Mas tiveram os trabalhos, que eu fiz só um recorte aqui, em que existe um entendimento do teste exploratório de software, só que não é de caráter assim de ensino acadêmico. O aprendizado acontece dentro da empresa, como aqui no caso desse segundo trabalho, que era usando automação. Muitos trabalhos eles utilizavam outras tecnologias junto ao teste exploratório, para que automatizasse o processo, né? Então esse recorte que eu fiz aqui no caso é mais para apresentar outros trabalhos que não tinham tanto conteúdo acadêmico. Tinha a questão do aprendizado, mas era dentro da indústria, certo? Então, como método proposto para esse trabalho foi pensado da seguinte forma: primeiro fazer uma coleta, né, dos conjuntos de heurísticas, porque são muitas heurísticas para avaliar avaliar um jogo educacional, digital, ou às vezes não só o jogo, mas as atividades que são desempenhadas, né, que refletem a gamificação.
Sabendo que as heurísticas elas avaliam tudo, avaliam interface, perfil do usuário, jogabilidade, algumas até coisas bem mais técnicas do jogo, não era o caso aqui da pesquisa. Então, o foco da pesquisa é entender o ensino. Para entender o ensino, o foco seria identificar os atributos de usabilidade. Então, a heurística ela ficaria aqui no caso responsável por ver os atributos que eram voltados para a usabilidade. Elementos de aprendizagem, se o aluno ele conseguiu absorver aquela informação com aquela estratégia de gamificação, se o aluno tem dificuldade no manuseio do jogo, mas não só o aluno, até o docente, se o docente consegue reunir as informações sobre o teste exploratório dentro daquela atividade, né? Então aqui no caso existe uma coleta dos conjuntos de heurísticas, mas existe a preocupação em identificar os atributos que são da usabilidade logo depois. A partir disso, foi pensado na definição de alguns estudos de caso. Os estudos de caso aqui poderiam ser até aqueles trabalhos que foram citados anteriormente, como o do Costa e o do outro, por exemplo, que era de um plugin, né, que era para teste exploratório de interface gráfica. São dois estudos de caso que requerem modelos de avaliação. Então, através desses estudos de caso, tendo como base, por exemplo, aquelas iniciativas, vai se pensar em construir um protótipo, porque as heurísticas elas são muitas. Então o ideal é você não adotar uma heurística somente. O ideal é você pegar e ir adaptando, pegando informações de outras heurísticas para que isso atenda a um determinado contexto, porque cada iniciativa, cada jogo tem um contexto específico, né? Depois fazer a avaliação da gamificação adotada naquele estudo de caso, e por fim definir a partir dessa avaliação tem uma definição do modelo avaliativo. Então o método proposto ele segue esse fluxo. Com o planejamento do experimento, pensou-se algumas questões de pesquisa com suas hipóteses. Primeiramente, a primeira questão de pesquisa aqui que se reflete é como avaliar esses jogos educacionais digitais. Lembrando que está colocado aqui como jogo educacional digital, mas entra também o conceito de atividades gamificadas, por exemplo, estratégias gamificadas, porque muitas vezes o aluno não está tendo contato com o jogo em si, mas com alguma atividade que ele desempenha em sala de aula que reflete a gamificação, ensinando o teste de software, o teste exploratório de software. Então a primeira questão aqui é: a avaliação de jogos educacionais digitais apresenta diferenças nos conjuntos de heurísticas de usabilidade? A usabilidade ela tem algumas metas que ela precisa bater, né, que ela precisa atender. Eu separei 3 aqui que são as mais interessantes aqui no caso para a pesquisa. Aqui é a eficiência, a segurança, né, a eficiência da estratégia, se ela consegue atingir o objetivo, a segurança, né, dessa estratégia, né, e a leiturabilidade, né, se tem um entendimento do caso do aluno e do professor também. E algumas hipóteses foram formuladas, né, em que essas heurísticas de usabilidade em alguns casos são iguais ou podem ser diferentes, em que a segurança das heurísticas no caso são iguais ou diferentes tanto na eficiência quanto na segurança quanto na leiturabilidade. Podem ter situações dessas 3 metas que elas podem ter similaridade, mas podem ter diferença. Aí, com base nisso que foi pensado, dessas metas, aí surge um outro pensamento. Beleza, como tem essa variabilidade de resposta, então, e a velocidade? A velocidade dessa aplicação, né? A velocidade dos resultados, no caso dessa forma de avaliar. A gente percebe nas pesquisas que tem muitos checklists de avaliação, modelos que são muitos trabalhos, né? Não falo de teste exploratório de software, mas de outras estratégias de gamificação para outras disciplinas do curso. Tem checklists, alguns são muito densos, né? Outros são direto ao ponto. Então tem que até ver essa preocupação, né, da velocidade da aplicação, né? A velocidade também das heurísticas, elas podem ser similares ou elas podem ser desiguais, né? Podem ser bem rápidas ou também podem ser algo bem demorado. E aí, qual o fator que contribui para a variação nas variáveis da resposta da pesquisa? Tem alguns fatores que vão, no caso, perturbar, né? E a gente vai ver algumas situações. Alguns fatores que não diria nem o termo certo perturbar, mas que podem atrapalhar, porque depende muito do contexto.
Então, continuando aqui o planejamento do experimento, tem fatores e variáveis de resposta, como por exemplo, tem os fatores independentes, né? As heurísticas, né, que são adotadas, como eu falei no início, são muitos, já tem muitos trabalhos, né, para serem adotados à avaliação da gamificação, mas aqui no caso não dá para escolher muito, você tem que ir direto ao ponto daquele que pode ajudar no quesito aprendizagem, né? Um outro fator é os números de participantes. Como aplicar? Para um aluno em específico, para 3 alunos ou para turmas maiores, né, de mais de 20 alunos. Tem que ver essa questão do número de participantes, né, e tem que ver também o grau de aceitação da estratégia de gamificação. Pode ser uma atividade ou um jogo em si, né, um jogo educacional digital. Tem a aceitação dos alunos, que eles concordam, que eles gostam, acharam que o jogo é interessante, dá uma nota. Outros dão uma nota um pouco mais baixa, porque sentiram falta de algo, tiveram uma certa dificuldade no uso. Então isso também interfere. E as variáveis de resposta, né, são a eficiência, a segurança, como já foi conhecido, a leiturabilidade e a velocidade dessa heurística. Certo? Aí tem alguns níveis de fatores aqui, né? Quanto à questão das heurísticas, é pensado aqui que tem que se adotar as heurísticas que pensam nos elementos de aprendizagem do aluno, questionamentos que são voltados para se realmente o aluno está aprendendo, está tendo a noção daquele conteúdo, né, do teste exploratório. A questão da funcionalidade também, tanto do jogo quanto da atividade. O número de participantes, no mínimo seria o ideal, pelo menos 3, né, alunos, ou pelo menos um aluno, um professor e um outro cenário, né? Poderia ser um aluno, um professor e uma pessoa que seja que participe do jogo, que pode ser um outro professor ou um outro aluno. Aí vai depender da dinâmica, né? Pode ter número de participantes de 10 ou mais de 20, coloquei aqui maior de 20. E a questão do grau de aceitação da gamificação, que podem ter notas de 0, de 5, de 8, de 10. Como design de experimento, tendo em vista a questão de tentar comparar as heurísticas, pensou-se na categoria do design comparativo, né? E para a formulação dos ensaios, né, dos experimentos, o uso do design fatorial parcial. Então, o plano de execução, ele segue esse roteiro. Primeiro, fazer uma coleta de dados, organizar os estudos de caso, né, para serem utilizados. Eu parto do princípio que poderia ser até 2 estudos de caso. Estruturação dos dados levantados, né, conforme os atributos da gamificação. Porque cada estudo de caso ele tem atributos diferentes. Por exemplo, eu volto para aquele estudo do trabalho do Costa, em que era ambientado no jogo de pirata. Ele dividiu o jogo como se fosse em fases. Mais um outro trabalho, ele não dividiu o jogo em fases. Por exemplo, do jogo do dado, era apenas uma única atividade específica para que o aluno ele entendesse o teste exploratório de software. Acontecia uma metodologia de observação reflexiva. Então não tinha fase, né? Era só uma única atividade lá que era a proposta da gamificação. Então tem que ver esses cenários diferentes, né? A aplicação das heurísticas, né? Que aí eu falo aqui, já quando chega aqui nessa parte, que já é uma heurística já adaptada, né? Com as informações que foram coletadas. E depois a análise estatística dos resultados. Certo, aí tem algumas ameaças à validade dessa proposta. Internamente, por enquanto nada. Mas quanto à validade do construto, tem situações que podem atrapalhar. Por exemplo, o número de participantes talvez não seja o suficiente. Eu coloquei o número mínimo de 3, né? Mas se for 3, dependendo da dinâmica, se vão ser 2 alunos e um professor, podem ser atividades gamificadas em que um aluno possa competir com o outro. Jogos de tabuleiro tem situações até que jogos de tabuleiro é um contra outro, jogo de cartas, podem ter esse tipo de situação. É só um exemplo que eu estou dando, né, de jogos assim. Então vai depender muito do cenário, né, para poder observar se vai ter essas diferenças significativas de eficácia, leiturabilidade da gamificação. Então nesse ponto a gente tem uma ameaça à validade de construção, né, causada pela confusão entre os construtos e seus níveis, né. A ameaça à validade externa. Tem uma ameaça aqui no caso que vai depender muito do contexto, né?
da turma, né? Vai ser uma única turma, né? Onde você vai ter essa unidade experimental. Vai ser uma única turma, se vão ser 2 turmas, porque aí tem o contexto, o cenário de cada turma, né? Cada turma tem uma identidade própria. Por exemplo, se for uma turma do técnico, ela tem um nível de conhecimento um pouco mais baixo do que o do nível superior, né? Podem ter diferenças de entendimento do conteúdo. O técnico, conteúdo do teste exploratório de software vai até ali, e o do teste exploratório de software no superior ele vai um pouco mais além, né? Então há uma ameaça à validade externa, né, no caso, né, quanto a essa interação de seleção e tratamento, né? E também tem outras situações, né? Tem a questão como diz aqui abaixo, né? Apenas uma determinada amostra da população de alunos e professores será utilizada. Então, por exemplo, tem até um exemplo aqui: a janela temporal pode englobar apenas assuntos pertinentes ao período específico do cursamento da disciplina. Então, podem ter turmas que naquele período estão cursando aquela disciplina, porque aí vai ter alunos que podem ser, vamos supor que é uma disciplina de engenharia de software, e lá dentro você tem o tópico de teste exploratório de software. Podem ser alunos que já estejam um pouco à frente, mas podem ser outros que estão começando. Então podem ter conflitos até de entendimento, né? Alguns vão ter um entendimento maior do que outros, né? E vai depender muito da proposta do docente também, do professor, naquele momento. Como é que ele vai abordar o teste exploratório ali, naquele período específico. Pode ser que no outro semestre o conteúdo já mude, já seja diferente, e aí tenha que fazer mudanças na proposta, né? Vai depender muito do momento atual dessa experimentação, certo? Então, por fim, aqui tem as referências, né, que eu citei dos trabalhos, mas tem os outros trabalhos na tabela ali também, né? Mas eu só coloquei aqui algumas, né? Então é isso, né? E encerro aqui o tópico, né? O tema de uma heurística de usabilidade na avaliação de gamificação no ensino de teste exploratório de software. E obrigado.